Quem me acompanha aqui já sabe, né? Que eu sempre falo sobre estudar fazendo provas, né? Então, como é que você passa em medicina? Estudando por provas. Quem me acompanha aqui já sabe, né? Que eu sempre trago essa estratégia, né? Esse direcionamento. Pô, tu quer passar em medicina, faz provas, tá? Mas vamos aprofundar isso, né? Vamos destacar, vamos dissecar então essa estratégia para aquela pessoa que estuda e trabalha, né, que está tentando passar em medicina, ela consiga ter consiga, né, melhorar o desempenho dela para que talvez ela consiga passar em medicina em 60 dias, consiga passar em medicina esse ano, tá? Então vamos analisar. Então, estudo por provas, tá? Pensa, raciocina aqui junto comigo. Você vai ser médico, né, ou médica, né? Você vai seguir a ciência, né? Então você vai prescrever medicamentos, você vai prescrever tratamentos, você vai pedir exames, né, para ver como que tá aquele teu paciente. Tanto os medicamentos quanto os exames, eles são o que direciona, né, o que norteia a tua tomada de decisão, as tuas condutas, tanto no hospital quanto na clínica, é a ciência, né? Então nós temos pesquisas científicas que determinam o que é benéfico e o que não é benéfico, né, para aquela determinada situação. No estudo é a mesma coisa, né? Então, pô, eu quero aprender mais, né? Eu quero ter a aprendizagem acelerada, né? Learning faster, né? O americano fala muito sobre isso. Aqui no Brasil não é tão difundido isso, né? Eu vejo que as pessoas, não, senta a bunda na cadeira que tu vai passar em medicina, né? Aí o cara senta a bunda na cadeira e nunca passa em medicina, né? Então, no Brasil, eu percebo que é mais obsoleto, né? É uma estratégia meio retrógrada. Não, senta a bunda na cadeira e come os livros, né? Quem já escutou isso? Comenta aqui. Quem já escutou esse tipo de expressão, né? Então, no Brasil, a gente vê que é um pouco atrasado ainda, né? Nos Estados Unidos, não. Então, beleza. Qual que é a estratégia para me aprender? Qual que é a estratégia para me memorizar, né? Para mim melhorar a minha memória de trabalho, né, que é fundamental aí para aprovação, né? Quem é meu aluno do método Atleta da Mente sabe, né? Eu sempre falo isso, né? Memória de trabalho, né? O que é memória de trabalho, né? O nosso córtex pré-frontal, funções executivas, né? Então eu trago bastante isso para quem é meu aluno, né? Então assim, a gente percebe que nos Estados Unidos, na Europa, né? Você consegue ver que tem uma ciência, né? Tem uma estratégia, né? No Brasil é um pouco mais obsoleto. Não, senta a bunda na cadeira, come os livros, né? Come os cadernos. O Bruno comentou aqui, né? Come os cadernos e aí passa em medicina, né? Pô, tu quer passar em medicina, tu tem que estudar 12 horas por dia, 20 horas por dia, né? E aí aquele sujeito que quer passar em medicina, mas o cara vem de uma origem humilde, o cara, né, tem a mãe é empregada doméstica, como no meu caso, né? Então não tem tanto esse conhecimento, né? Não tem tanta orientação, né? Que era o meu caso, e eu percebo que é a situação de várias pessoas que me acompanham aqui, né? Não tem um direcionamento, não tem ninguém ali para direcionar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? E geralmente o cara que nasce em berço de ouro, o cara que tem dinheiro, ele tem um primo que fez medicina, ele tem um tio, ele tem uma estrutura familiar ali que vai orientar, daqui a pouco o pai é médico, né? Então tem toda essa dinâmica. E esse cara, então, que tá ali trabalhando, né? Ganhando um salário mínimo no final do mês, né? Ou ganha menos que um salário mínimo no final do mês, ele tá ali, né? Pô, eu quero passar em medicina, eu quero ser. Provavelmente ele viu algum vídeo meu no YouTube, né? Viu vídeos, viu depoimentos de alunos meus que passaram em medicina em 60 dias, estudando e trabalhando, né? E aquilo chamou a atenção dessa pessoa, e aí aquilo brilhou o olho dela. Pô, é possível eu também conseguir ter resultado, né? É possível eu conseguir estudar. Então esse cara, né, que estuda e trabalha, ele escuta, né, esses mitos que são difundidos, né, aqui no Brasil. A gente percebe que nos Estados Unidos, Europa, é uma coisa mais científica, é uma coisa mais estratégica. Aqui no Brasil, não, senta a bunda na cadeira, come os livros, não tem segredo, né? Senta a bunda, come os livros e passa em medicina. Aí o cara fica 5 anos e até hoje não conseguiu passar, tá? Então assim, esse sujeito, ele escuta esse tipo de orientação, né? As videoaulas, fazer o cursinho, né? Inclusive eu tenho uma aluna minha que ela até comenta, né, que ela teve que fazer o cursinho, ela pediu as contas no trabalho
e juntou esse dinheiro para comprar um cursinho. E é muito legal porque toda hora aparece esse tipo de história, né? São histórias muito semelhantes. Aqui no Instagram, enfim, nas minhas redes sociais aparece muito esse tipo de história, né? No YouTube também. Então sempre aparece, não, eu trabalhava, aí eu pedi as contas do meu trabalho, juntei um dinheiro, porque tem toda uma questão ali do contrato CLT, quando você pede as contas, você recebe, né, um valor lá, enfim, tem toda uma dinâmica ali, seguro-desemprego e tudo mais. Ela pegou esse valor, esse dinheiro aí, quando você tem a rescisão do seu contrato CLT, juntou esse dinheiro para fazer um cursinho, né? Então, ela ia fazer um cursinho, trabalhava, né? Pediu as contas no trabalho, juntou um dinheiro para pagar o cursinho e continuou trabalhando também, né? Para conseguir entrar o dinheiro. E aí o que acontece? Isso não é sustentável, né? Para quem estuda e trabalha, essa dinâmica ela não é tão sustentável. Por quê? Ele recebe uma avalanche de conteúdo, né? E aí o cérebro dele precisa processar essas informações, né? Ele precisa digerir essas informações e aí ele não consegue ter resultado, né? Por quê? Porque você tá vendo as videoaulas, você tá anotando o que o professor fala, tá fazendo um resumo ali, só que você não sai do lugar, né? Então, estudar é o quê? É você adquirir conhecimento através da aprendizagem, através da memorização. Então, muitas vezes, tá? E aí vocês podem comentar aqui para mim, o que que acontece? O cara tá estudando, né? Tá vendo, ele tá estudando não, mas ele tá assistindo a videoaula, ele tá escutando ali o professor falar, todo aquele conteúdo desse tamanho, um conteúdo gigante, porém, ele não tá aprendendo, ou seja, ele não tá adquirindo conhecimento. Aí aquela 1 hora, aquelas 2 horas, aquelas 3 horas, né, de estudo, ele não tá adquirindo conhecimento. E aí depois ele vai ter que estudar de novo esse conteúdo. Funciona para aquela pessoa que estuda e trabalha. E aí muitas vezes o cara, não, mas é que eu sou incapaz, eu não consigo passar em medicina, eu vou fazer outro curso. E aí ele desiste no meio do caminho. Aí ele acaba na fisioterapia, ele acaba na enfermagem, ele acaba na nutrição, sendo que o sonho dele era a medicina. E é triste isso, né? Mas acontece demais. Então, quando você faz esse estudo direcionado por meio de provas, você aprende um pedacinho do conteúdo. Você aprende um pedacinho do conteúdo, né? Por exemplo, aprende como é que você calcula o volume do cilindro. Só isso. Aprende uma coisa específica, um pedacinho dentro do conteúdo gigante de geometria espacial. Estou dando um exemplo, poderia ser um exemplo de física, poderia ser um exemplo de história, poderia ser um exemplo de geografia, poderia ser um exemplo de português, né? Só para vocês entenderem essa dinâmica. Então essa primeira maneira que eu queria compartilhar aqui com vocês, que ela é pouco conhecida para você passar em medicina, é você fazer um estudo direcionado, um estudo por meio de provas. Eu lembro que quando eu comecei, né, a desenhar como que seria a minha preparação para passar na prova de residência, né, eu conversei com a Joana, que ela foi aprovada na residência médica do Hospital de Clínicas da USP. Ela foi aprovada em primeiro lugar em neurologia, né, que é uma especialidade médica bem concorrida. Eu perguntei para ela, como que tu estudou? Ela falou assim, olha, Léo, não tinha como eu estudar toda a medicina. É impossível estudar toda a medicina. Logo, portanto, eu preciso fazer um estudo direcionado. E aí, como é que ela estudou? Ela estudou por meio de provas. Ela não estudou por videoaulas, ela não estudou por apostilas, porque segundo ela não teria como ela estudar toda a medicina para a prova de residência. E aquilo, eu fiquei assim tão feliz quando eu escutei ela. Cara, foi justamente isso que eu estudei, foi justamente assim que eu estudei para passar em medicina. Eu estudava e trabalhava, logo eu não tinha tempo de ver uma videoaula de 2 horas, ver uma videoaula de 4 horas, né? Eu lembro que eu assinei uma plataforma online, e quando eu entrei a primeira vez nessa plataforma online, era milhares, centenas de milhares de videoaulas, né? Acho que era mais de 20 mil videoaulas, era mais de 30 mil questões. E tinha um cronograma que era impossível de seguir, porque o cronograma era 4 aulas por dia, mais o resumo, mais as coisas, e aquilo me enlouqueceu. Não, beleza, eu não vou seguir essa estratégia, né? Porque cientificamente falando ela não funciona, porque aí eu vou ser passivo, por isso eu não vou aprender. Então eu vou fazer uma estratégia, um direcionamento de estudo focado no quê? Qual que vai ser o foco do direcionamento desse meu estudo?
O foco desse direcionamento do meu estudo é o quê? É fazer provas. Aí, a partir dessas provas, eu vou ter um direcionamento. Eu sei o que eu preciso estudar. A prova, o meu inimigo está dizendo para mim. E aí, quando você começa a estudar direcionado por meio de provas, você está o quê? Você está praticando. E aí, você é 100% do tempo ativo. Então imagina aquele sujeito que está lá sentado na sala de aula, ele é o quê? Ele é passivo, ele está recebendo o conhecimento. Você está o quê? Está praticando, você está buscando o conhecimento. Ah, mas eu não sei nada. É justamente porque você não sabe absolutamente nada. Não sabe nada que você tem que fazer um estudo direcionado. Por quê? Se você não sabe nada, é muito mais estratégico você saber os pedaços daquele conteúdo do que você querer saber todo o conteúdo.